E a ideia principal da empresa Júnior, que é o que nós vamos apresentar hoje, é uma ideia que contempla todos os estudantes, independente do período, independente do ano que esteja estudando. Então, nós viemos hoje apresentar o projeto, a iniciativa e a formalização da empresa Júnior de Ciências Sociais, que se chama Múltiplos Júnior. Ao longo do tempo, essa foi uma iniciativa que surgiu dos estudantes do primeiro período de Ciências Sociais com habilitação em Políticas Públicas, foi divulgado, foi aberto em outras unidades, houve cartazes e surgiram novas pessoas que, enfim, puderam participar. Pode passar. Todo evento, todo fato social, ele tem uma história, né? Ele tem uma unidade, tem um começo. O nosso surgiu a partir de pequenas reuniões. Inicialmente eram reuniões de sala, depois passaram a ser reuniões de centro acadêmico e culminaram logo em reuniões ligadas especialmente com a formalização, com a possibilidade de surgimento da empresa Júnior. Então, essas primeiras reuniões foram em sala de aula, outras passaram a ser dentro do centro acadêmico. Só que o foco nessa época sempre estava no noturno. Por quê? Porque era um momento em que as pessoas que tiveram a iniciativa estavam formalizando. Esse é um quadro que nós precisamos mudar. Nós precisamos de pessoas que participam da empresa Júnior Matutino, que possam representar e que possam também formalizar uma esfera institucional também no matutino. Uma das primeiras iniciativas que se teve, que agora passou, agora não, já na última edição, nas outras edições agora, passou assim a formalizar como evento da empresa Múltiplos Júnior, é o Café com Políticas Públicas. Nós estamos providenciando banner para ser exposto, estamos providenciando um grupo específico de pessoas que só ia ficar responsável pelo café, porque acontecia o seguinte: o Leandro foi o inovador da ideia, né? Já existia café filosófico, já existia café com a psicanálise, enfim, surgiram vários cafés ao longo do Brasil, e normalmente o mais famoso é o café filosófico, que passa na Rede Cultura. E a ideia foi trazer um café com políticas públicas, né? A ideia foi muito boa, deu certo, mas que estava muito centralizado. Enfim, você tem uma série de questões que você tem que resolver, para uma pessoa só não dá. E agora foi dinamizado esse café com políticas públicas, com pessoas que também não são da empresa Júnior, mas que ajudam nesse processo, e foi instituído um plano de projetos matriciais, né, que é um plano de administração. Cada pessoa participa de um determinado projeto em um determinado tempo. Passou esse tempo, ou essas pessoas continuam, elas modificam dentro desse projeto. Então, o Café com Políticas Públicas passa a ser uma iniciativa também da empresa Júnior, da Múltiplos Júnior. O interesse, né, claro, de oferecer não só uma referência prática da atividade em políticas públicas, mas também uma participação do estudante formalizando ali um maior aprimoramento das atividades que ele, enfim, está estudando. Aqui eu acho que tem turma de políticas públicas. Tem uma turma de políticas públicas, mas ainda assim é muito importante mesmo para quem faz ciências sociais sem essa habilitação. Então houve 3 cafés, né, e houve o Arraiá das Humanas. Foi um evento que foi, inclusive, um evento também da empresa Júnior, justamente para arrecadar verba. Com a empresa Júnior, organizando esse evento junto com outras pessoas que não são da empresa Júnior, cito o José, que também ajudou na organização, e vários outros integrantes da sala, nós conseguimos arrecadar uma verba de R$1.000 com o Arraiá das Ciências Humanas. Isso nos tornou possível fazer o banner, garantir o café do Café com Políticas Públicas, né? Porque ter um café sem café é meio sem sentido, garantir umas bolachas para o Café com Políticas Públicas, e além dos materiais de divulgação, e enfim, os materiais disponíveis tanto para o café funcionar, quanto para a empresa Múltiplos funcionar.
Nós temos uma apresentação para fazer com vocês da nossa estratégia específica na área da empresa, ou o nosso planejamento estratégico, né? A empresa, as empresas júniores são constituídas pela união de estudantes matriculados nos cursos de graduação em instituições de ensino superior. Isso é a nomenclatura de forma genérica, né? Neste caso, especificamente com alunos de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. Organizados em uma associação civil com o intuito de realizar projetos e serviços que contribuem para o desenvolvimento, pesquisa e assistência a empresas e entidades com necessidade de consultoria. Assim, com a atividade da empresa junto, o estudante pode ter contato profissional, desenvolvendo e construindo na própria universidade a produção de ideias e pesquisas, né? Por que é importante ter uma empresa júnior? A ideia aqui não é a mesma consolidação de uma empresa comum, né? Assim como a universidade tem um CNPJ, ela tem um dever fiscal, ela tem suas obrigações, mas mesmo assim a universidade está no tripé de ensino, pesquisa e extensão. Nós estamos com uma outra perspectiva, mas muito próxima. A empresa júnior, a Múltiplos, ela tem a perspectiva de dar início a um projeto que só se daria assim que você tivesse se formado, que é você estar em contato direto com a área. Isso é importante. Por que precisa oficializar? Por que precisa de uma assembleia? Porque é uma sociedade civil pública. Ela não tem fins lucrativos, mas ela congrega em si mesma. Então, quando você faz uma licenciatura, você tem determinados estágios, né? Quando você faz outros cursos ligados a ciências biológicas, você normalmente tem estágio em laboratório. O nosso sentido aqui da empresa júnior é conseguir oferecer um serviço mais barato no mercado, para que não exatamente vise o lucro, mas que vise exatamente a área da nossa atuação. É necessário que a gente atue, é necessário que a gente esteja ligado a professores que também atuam, né? E é nesse sentido dessa criação, dessa organização. O movimento de empresa júnior nasceu em Paris no ano de 1967, se não me engano, na École. Atualmente, já existem em torno de 500 empresas no Brasil, todas ligadas a entidades federais ou ensinos privados, de ensino superior. Em ciências sociais, a mais próxima que nós temos aqui é a Sócios no Centro-Oeste, na Universidade de Brasília. Então, a Sócios, por exemplo, foi uma das grandes referências para nós, porque eles já estão constituídos há muito tempo, são hoje eles são a maior empresa júnior de ciências sociais que nós conhecemos no nosso território, no Centro-Oeste. Já tem experiência, já fizeram parcerias com a Caixa Econômica Federal, no intuito de oferecer parcerias. Aqui em Goiás, a gente sabe que a Caixa Econômica Federal tem parcerias relacionadas ao Movimento Nacional de Catadores de Material Reciclado. Então, algumas empresas elas têm essa orientação de oferecer também um serviço social, um serviço de apoio a determinadas entidades. E é nesse intuito que a gente também quer trabalhar. A Sócios, nós não conhecemos ela pessoalmente, nós ainda vamos estabelecer contatos, parcerias, para que a gente possa aprender com os que já estão funcionando, mas é uma referência. Nós não queremos ser a menor empresa júnior, nós queremos ser a maior empresa júnior desse segmento. E o interesse não é ficar todo o tempo do curso, não. A validade da diretoria é de 2 anos, né? E assim que a pessoa se forma, ela termina seus projetos e depois sai. O intuito é deixar essa iniciativa para os outros estudantes que vierem a entrar no curso. É isso, é deixar o homem marcado pela sua história social. Então é nesse sentido que a gente quer deixar essa marca, essa possibilidade para os alunos que vão entrar. Para quando eles entrarem, dizer, olha, nós temos essa empresa júnior que vai ser a sua atuação. A sua atuação antes de entrar, enfim, no mercado, ou antes de entrar mesmo dentro da sua área de pesquisa. Às vezes, demoramos muito tempo para chegar até a prática. A gente faz a monografia, a gente está ali prestes a sair da universidade.
E às vezes isso seria mais importante até bem antes. Né? Visão: ser reconhecida pelos seus projetos de consultoria, assessoria em questões sociais, pela competência e profissionalismo de suas ações, além de ser um mecanismo de integração entre instituição, alunos e sociedade. Contribuir para a formação humana, acadêmica e profissional dos estudantes do curso de Ciências Sociais, Museologia, os qualificando para suas respectivas áreas. Né? Nós queremos embarcar nos alunos de Ciências Sociais e Museologia. E para isso, há uma necessidade de se ter professores envolvidos. Né? Então, a primeira iniciativa se deu de estudantes, mas respaldada pelo conselho diretor, respaldada pelo diretor e também respaldada, hoje temos o acompanhamento de 2 professores, né? Professora Marina Sartori, professor João Botelho, que também nos traz um respaldo na atuação. Mas não só isso, né? Aqui diz que a gente quer ter uma referência e responsabilidade com os alunos de Ciências Sociais. Além desses professores, quando houver um projeto de pesquisa especificamente numa área que os professores não atendam, os professores, enfim, se comprometeram a ajudar nesse processo. Porque, gente, nós sabemos que nenhum professor consegue pesquisar todas as áreas, são quase que infinitas. Mas, dentro da universidade, tem várias pesquisas próximas. Então, a ideia não é os professores ficarem isolados, não é o diretor ficar isolado, os estudantes ficarem isolados, mas é cada projeto ter o seu aconselhamento, sua ajuda, né, com professores específicos. Nossos valores: inovação, competência, transparência, participação, cooperação e ética. São hoje, talvez, conceitos, alguns até filosóficos, que trazem a ideia de uma empresa social, uma empresa civil, mas que tem sérias responsabilidades dentro da sua área de atuação. Então, esse é o nosso compromisso. Nosso compromisso, além de ser com a universidade, além de ser, enfim, com o nosso projeto, é um compromisso também com os alunos das Ciências Sociais. É um compromisso que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Eu sou aluno das Ciências Sociais e quero o melhor para o meu curso. Eu quero o melhor para a minha atuação. Porque se hoje não há uma procura tão grande para cursos como museologia, é realmente estranho da gente entender, porque a área de atuação em museologia é muito boa. Então a gente precisa reverter esse quadro. Por qual motivo reverter esse quadro? Porque museologia e ciências sociais são áreas muitíssimo importantes, né? A gente sabe disso. Nós temos foco em 2 atuações, a atuação interna e a externa, né? Na atuação interna, nós vamos procurar atender assessoria a projetos de pesquisa de professores, né? Essa é uma ideia de oferecer também parcerias a professores que às vezes têm determinada pesquisa a se fazer e não tem braço suficiente para alcançar. Nós queremos aprender com o projeto, nós queremos aprender com aquilo que está disponível. Então, não dá para abraçar o mundo. Necessariamente, a gente precisa o quê? Trabalhar com o que tem para trabalhar. E normalmente, os professores têm muito que trabalhar. Falta-se mão de obra qualificada nesse caso. Não seria mão de obra, mas falta auxiliares, enfim, pessoas capazes de fazer pesquisa nessa área. E os professores sentem muito essa demanda. Mesmo porque não há bolsa suficiente para todos, mas há interesse suficiente para todos. Então é nesse sentido essa área de atuação. Organização de cursos, palestras, seminários, dentro de outros que propicia aos estudantes da instituição de ensino o entendimento da aplicação prática da sua área de atuação. A ideia é a gente oferecer seminários também que possam demonstrar as pesquisas que estão sendo realizadas. Né? Já temos um café com políticas públicas que pode servir de referência à área de políticas públicas. Mas outras pesquisas que podem ser feitas através de comunicações, né? Que o estudante pode apresentar seus trabalhos. Normalmente a comunicação é muito rápida, né? De 20 minutos. Mas é a garantia do espaço de que o seu trabalho pode ser também apresentado. Né? Imagina, se a gente fosse pegar 600 pessoas que participam do evento, todo mundo tivesse que apresentar 1 hora, num evento grande. Não daria, né? Então as comunicações é uma pequena amostra dos resultados de uma determinada pesquisa.
Seminários, cursos, isso é quase sempre uma obrigação. A gente até tem um debate, será que seminário e curso não é uma atividade de centro acadêmico? Não, não é só de centro acadêmico, é também uma possibilidade de demonstração de realização da nossa atividade. Atuação externa, né? Aí vem nosso projeto de atuação a nível social, a nível de sociedade. É claro que a empresa júnior ela cobra bem abaixo do mercado, porque ainda está lidando, primeiro, com uma entidade de estudantes que, enfim, não tem fins lucrativos. Então, a ideia é o quê? Oferecer o máximo de propaganda da nossa atuação para que a gente acolha projetos de pesquisa ligados às áreas que têm interesse ou necessidade. Né? Nesse sentido, a nossa atuação externa será a elaboração de diagnóstico de relacionamento entre empresa e comunidade, ONGs comunidade, atendendo ao setor público e ou privado. Né? Prestar consultoria política e social a empresas, ONGs, movimentos sociais e outros. Nem sei se existe outros, né? Aí já pegou quase todos, né? Empresa, ONGs, movimentos sociais e outros. Realizar pesquisas e elaborar relatórios de cenário político-social. Né? Então, esse é o nosso serviço, essa é a nossa atuação. Claro que dentro disso ramificações diversas, né? Questões especificamente de uma determinada realidade social. Mas, no geral, esse é o nosso serviço a se oferecer. Contatos. Na UFG, provisoriamente, né? Assim esperamos, porque nós estamos dividindo esse espaço. Na sala CS6, reuniões de segunda e quinta-feira, às 18 horas. Na internet e redes sociais, temos o contato no múltiplosassessoria.wordpress.com e múltiplosjunior.blogspot.com. E nosso e-mail, múltiplosjunior@gmail.com. Pessoal, alguém tem alguma pergunta específica dentro da apresentação, do nosso planejamento, da nossa atividade, alguma questão? Tranquilo. Agora eu vou apresentar para vocês a diretoria que vai compor essa gestão entre 2011 e 2013. Tá? Lembrando o seguinte, vocês têm um estatuto, que vocês puderam ler, e dentro desse estatuto está composto algumas diretrizes. A primeira é que a gestão dura 2 anos, os diretores podem se reeleger, mas você não pode continuar na empresa a partir do momento que se forma. A partir do momento que você formou, você termina os projetos que você tem a fazer, claro que ninguém vai ser desligado automaticamente, mas enfim, vai ter que entregar o cargo assim que tiver formado. Então, vou apresentar para vocês a diretoria que vai ser responsável. A diretoria de marketing, comunicação e eventos. Leandro Dias, que é uma pessoa hoje que é assessor parlamentar, que trabalha mais relacionado com o movimento negro, também ligado à Semira, funcionário da Semira. João também, aluno inclusive está aqui, se quiser se apresentar, aluno também de políticas públicas, também da diretoria. Manuel Silva Carneiro Júnior. Nem todos puderam participar devido a divergências profissionais, divergências de trabalho. Alguns trabalham, então a gente dividiu a atuação no meio para que a gente pudesse fazer os 2 eventos hoje. Nós vamos fazer esse evento hoje às 8, começou 8h15, e também vamos fazer o evento hoje à noite, às 8h30, acho que no mesmo auditório. Diretoria de Projetos e Negócios, composta pela Poliana Ferreira, que ela é formada em Relações Internacionais, também no curso de Políticas Públicas. O aluno Ítalo, que é da Diretoria de Pesquisa, tem atuações em outra graduação. A aluna Eloane de Almeida, também diretora de pesquisa. Diretoria de Finanças, a Fabiana. Fabiana está aí, está lá fora. E Diretoria de Recursos Humanos e Secretaria. A aluna Marielle e o Sérgio. O Sérgio é atuante também
na Secretaria da Juventude e atuante também numa entidade social ligada à juventude. Sou eu sou formado em Sociologia, em Filosofia, pós-graduação em Ciências Sociais, pós-graduação em lato sensu em docência universitária. Conselho Administrativo, professora Marina Sartori, acho que quase todo mundo conhece. Professor João Botelho, pode passar. Também Tamir Externo, Conselho Administrativo. E ainda vai ter mais 2 pessoas ligadas ao Conselho Administrativo, que alguém aqui, se quiser se candidatar também para o Conselho Administrativo, estamos abertos a participar do Conselho. Lembrando que o Conselho, a atividade dele é se reunir numa Assembleia por ano e tem o serviço, a habilidade de fiscalizar o trabalho da diretoria. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa ideia de trazer para vocês algo que pode ser positivo, tanto para o nosso curso quanto para a nossa vida acadêmica, né? Nós gostaríamos de pegar os contatos de vocês, quando vocês forem sair, deixar o nome, o telefone e o e-mail, para que a gente possa fazer uma ficha e possa garantir contatos com vocês ao longo do tempo. Gostaria de saber, sim? Eu cheguei aos 5 minutos depois da sua fala, eu peço desculpa. Você falou para o pessoal como é que é a participação dos alunos na empresa? Não. Nós temos 3 formas de participação, né? O efetivo, que é o que entra na diretoria, o honorário, que normalmente lida-se com professores que prestam esse atendimento, e o membro trainee, né, que participa de seleção. Lembrando que esse trainee ele pode ser tanto do curso quanto de outros cursos. Pode ser tanto curso de Ciências Sociais e Museologia, também pode ser outros cursos. O interesse é você trabalhar numa perspectiva de atender aos projetos que são necessários. Aquelas pessoas que quiserem participar desse projeto, nós vamos abrir seleção ou no final agora do semestre, mas eu acho que é mais exato a gente dizer no início do semestre que vem, que a gente projeta uma seleção simplificada, mas que dê para atender essa demanda, né? Os projetos vão ser de acordo com essa demanda ou os projetos que estiverem vigentes até esse tempo. Então essas são as formas. Mas não retira a possibilidade de vocês participarem também das reuniões e já começarem a entender o processo de como as reuniões se dão e como a diretoria trabalha. Não é burocratizada, as nossas atividades elas têm uma tendência a ter pessoas específicas em cada projeto. Então, por exemplo, uma pessoa que tiver no projeto de pesquisa, ela pode atuar também em outras áreas, por um espaço específico de planejamento e tempo, porque a gente pensa muito, vou ser diretor de comunicação, vou fazer só isso. Mas às vezes tem uma época que você tem uma demanda totalmente diversa. Então, a ideia é desburocratizar e oferecer uma atividade que seja menos pragmática e mais pensativa, né? Então, aí, no caso, como que foi na seleção do dirigente? Porque eu percebi, logo você abriu várias outras pessoas participaram, mas a maioria dos integrantes são examinadores de políticas públicas, né? Sim. Aí não montaram uma galera de museologia para ter alguns que representassem 70 dirigentes ou até alguns interessados por tamanho antes de vocês fazerem essa seleção? Houve contatos, houve inclusive cartazes, passamos em sala, muitas salas, algumas pode até ter acontecido de não ter passado, mas houve um esforço muito grande, inclusive no começo, isso a partir de abril do ano passado, desse ano, a partir de abril desse ano, de alunos de manhã participaram. Alguém aqui já deve ter recebido algum estudante do curso que passou avisando da empresa Júnior. Acontece o seguinte, se a gente for esperar todas as pessoas que tiverem interesse ou não interesse a se manifestarem, a gente não formaliza, não consegue oficializar a empresa. Então a gente teve uma espera de abril até hoje, quer dizer, até semana passada que oficializou essa direção. E agora você também pode participar. Como diretoria, não, porque tem que esperar agora a vigência desse prazo. Mas houve contatos. Você é da museologia? Não, sou da ciência social. Pois é, alguns professores não aceitaram a gente passar essa aula.
não, você tem que voltar depois. Pra gente, às vezes, que está no noturno, é difícil voltar depois. A gente deixa, por exemplo, eu estaria trabalhando agora, tive que pedir uma licença para vir falar hoje com vocês. E assim nós temos outros casos. O elo de ligação com essas pessoas no matutino tem que ser feita, senão nunca vai ocorrer. Se nenhum de vocês tiver iniciativa de participar conosco, vai ser difícil a gente estar aqui de manhã, né, devido às divergências profissionais. Uma pessoa só trabalha à noite, ela só consegue estudar à noite se ela normalmente trabalhar de manhã. Bom, por favor. Se montar um organograma, logicamente vai haver uma prospecção de projetos. Suponhamos que vocês consigam estabelecer um contato com uma empresa pública ou privada e esse projeto vem para dentro da empresa junto. Sim. E quem vai desenvolver esse projeto com apoio dos professores é somente essa diretoria ou não vai precisar de braço para essa estrutura? Porque nós temos um organograma que tem diversos diretores, tá? Beleza. Mas e quem é que vai atuar diretamente? Quem vai trabalhar nesses projetos? Serão só vocês ou como é que se dá isso? Aí que entra o trainee, né, que vai haver o centro de seleção. O objetivo é você oferecer vagas, né, que sejam necessárias para esse determinado projeto. Ah, nós temos um projeto tal, então vamos abrir vagas para cumprir essa demanda desse projeto. Todo projeto tem um planejamento de início, meio e fim, né? E tem lá também um organograma específico de cada momento do projeto, né? Esse projeto de pesquisa. Então, o objetivo é oferecer vagas para aquelas pessoas que queiram também participar como trainee nesse centro de seleção. De um esclarecimento, acompanhei muito o pessoal lá da SOSP, em Brasília, durante o mestrado e doutorado lá. Né? E talvez uma curiosidade, eu não sei como aqui, mas lá o pessoal da diretoria não tinha nenhum bônus, você não recebe nada por isso, você não tem nenhuma... É só encargo, né? É só valeu pela experiência, né? É só a experiência. Essa diretoria, pelo menos lá na SOF, né? Quando aparece um projeto, só tem alguma possibilidade de executar o projeto se os estudantes se envolverem. E se só a diretoria se reunir, geralmente lá quando ficava só a diretoria, só a empresa praticamente não funcionava. A diretoria ela não tem a capacidade de gerir o projeto. Esse é o cenário atual. Se não tiver, a diretoria ela perde o sentido, porque ela não pode oferecer uma demanda executiva e ao mesmo tempo realizar essa demanda sozinha. Somos 12 pessoas. Esse intuito é de pensar em projetos e chamar projetos. Mas quem vai executar esses projetos, quem vai ajudar nesses projetos, com certeza serão os estudantes. Quando tiver seleção, vai ter seleções por projetos. Pelo menos esse eu acho que é o objetivo central. Então vai ter seleção. Projeto tal, múltiplo júnior, projeto tal, de tanto até tanto tempo. Como desde, sei lá, 29 de setembro de 2011 até 29 de setembro de 2013. Deseja realizar esse projeto como trainee, então se inscreva, passe pela seleção, porque a seleção é necessária também do ponto de vista de tornar-se democrático. Nesse sentido, os alunos também podem ajudar e, claro, se um aluno chegar com uma potencial demanda para a empresa, vai estar mais em condições de participar desse projeto do que outro que não saiba disso. Então também há essa possibilidade com todos envolvidos, a chance de a empresa prosperar é maior. É isso aí, nós contamos com todos os estudantes como divulgadores, né? Normalmente tem áreas específicas que procuram a gente como estudantes e falam, bom, eu precisava de saber qual é a pesquisa que a universidade oferece nessa área, né? E esse é o nosso objetivo aqui, que essas pesquisas cheguem até nós para que a gente possa oferecer assessoria.